Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje vamos dar início à nossa videoaula número 4, onde daremos continuidade ao desenvolvimento da tela do nosso relatório, do nosso projeto Gestão Financeira. Então vamos lá, maximizar o Power BI. Então, na videoaula anterior, o que nós desenvolvemos? Vou habilitar aqui a ferramenta, vou criar uma borda aqui para destacar. Nós criamos na aula anterior o quê? Os nossos cartões de informações, inserindo as informações de faturamento, custo total, preço médio, lucro e quantidade vendida. E logo abaixo, as informações de análise comparativa, nossas medidas de year over year, ou ano anterior. O que quer dizer isso? Eu quero fazer uma análise comparativa do mesmo período do ano anterior. Ou seja, vamos lá, um exemplo. Nós estamos no mês de abril, ano 2023. Eu quero analisar o mesmo período, abril, ano 2022. E nessa análise eu vou o quê? Verificar se nós tivemos uma evolução ou não em relação a esse indicador. Seja vendas, produção, serviço de atendimento ao cliente. Então, ele vai permitir fazer essa análise comparativa. Beleza? Então, vamos lá. Voltando aqui, logo aqui à esquerda, nós temos a nossa tela de filtro, onde nós criamos nossos filtros para análise. Segmentação de dados ano, onde eu vou analisar os períodos de cada ano que compreende o nosso projeto, 2015 a 2021, por países e por segmento. Então, nós criamos nossas segmentações de dados no campo filtro. Beleza? Então, vamos lá. Volto, fecho aqui a barra de ferramentas. Nesta videoaula, nós vamos criar um gráfico aqui nesse campo. É um gráfico de faturamento versus CMV. O que seria o CMV? Custo de mercadoria vendida. Então, vamos lá. Vamos aqui no campo visual, onde temos nossas ferramentas de visual. Nós vamos inserir o quê? Um gráfico de linha. Está aqui, gráficos de linha. Cliquei nele e eu vou inserir as informações para esse gráfico. Então, primeiramente, esse gráfico de linha é um gráfico de análise temporal. O que seria análise temporal? Eu vou analisar o período de janeiro a dezembro. Então, para mim poder ter esse tipo de análise temporal, eu vou inserir aqui no meu eixo X a informação de meses. Eu vou analisar mês a mês, janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Então, eu vou utilizar a minha tabela de dimensão de calendário. Então, vamos lá. Por isso que eu falo a importância da tabela de calendário para um projeto de dashboard. Clico aqui, eu vou utilizar aqui o mês abreviado. Habilito. Então, meu eixo X vai ser o mês abreviado. Recolho. Agora eu vou utilizar as medidas para esse gráfico. Eu vou utilizar a medida venda real 0,1 para o eixo Y e medida 0,2 CMV. Então, lancei as informações para esse gráfico. Vou jogar a imagem para cá agora. Então, primeiramente, para melhorar a visualização desse gráfico, eu vou parametrizar o tamanho e o posicionamento desse gráfico. Então, vamos lá. Clico aqui em formatar seu visual, opção geral, propriedades, tamanho. Tamanho desse gráfico. A altura dele vai ser 248 e a largura 568. Então, agora nós vamos para o posicionamento desse gráfico. Onde esse gráfico vai ter que ficar? Ele vai ficar aqui na nossa tela de background, neste campo aqui. Então, eu clico, está selecionado o gráfico, eu vou em posição. A posição dele é 171 e 173 na vertical. Então, já ficou certinho no campo. Então, nós já temos o gráfico aqui, a visualização perfeita desse gráfico. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Eliminar informações desnecessárias que não agrega valor para o gráfico. Então, o analista desenvolvedor, na hora de desenvolver a tela do relatório, ele precisa se preocupar na apresentação dos dados de visualização. Sempre se preocupando o quê, pessoal? A visualização clara, fácil entendimento, evitar poluição de informação, que não agrega valor para o projeto. Então, vamos lá. O que não
não tem necessidade nesse gráfico? Nós temos aqui, ó, vou habilitar a ferramenta e vou colocar aqui, ó, esse campo, esse título aqui, ó, mês abreviado. Não me interessa para mim no eixo X, tá? Porque o que interessa para nós é isso aqui, ó. Janeiro a dezembro, tá ok? Então vamos lá. O que não interessa para nós nesse gráfico? Aqui também o título do eixo Y. Também não interessa para nós. Outra informação que não agrega valor para esse gráfico, o eixo Y. Por que ele não agrega valor para esse gráfico em questão para nosso projeto? Porque nós vamos estar inserindo os rótulos de dados. Para cada mês vai ter o valor de venda e custo. Então, quando você informa isso no gráfico, no rótulo de dados, não há necessidade de você ter a escala do eixo Y, né, que compreende aqui o mínimo de 40 milhões e o máximo de 100. Aí, se caso o analista desenvolvedor não insira os rótulos de dados, aí é necessário manter o eixo Y, que aí ele vai ser uma referência para o usuário final. Tá ok? Então vamos lá. Voltando. Primeiramente, gráfico selecionado, vamos para campo visual. Eu vou para o eixo X. Aí eu vou aqui no campo título e desabilito. E vai eliminar aqui a informação de mês abreviado. Pronto, desabilitamos. Perfeito. Agora eu recolho aqui, vamos para o eixo Y. O eixo Y, primeiramente eu vou eliminar o título. Ok. Recolho e desabilito o eixo Y. Total. Prontinho. Está eliminado. Linhas de grade. Também não tem necessidade. Ele já está desabilitado. Eu posso habilitar aqui também. Mas por que ele já desabilita? Porque eu eliminei o eixo Y. Se eu não tivesse eliminado o eixo Y, aí ele parecia habilitado aqui. Então já está ok. Eliminamos uma etapa. Então vamos lá. Agora, o que nós iremos fazer nesse gráfico? Título do gráfico. Eu vou melhorar esse título aqui. Tá? Então vamos lá. Na opção geral, eu vou em título. E esse gráfico vai se chamar. Vamos lá. Eu vou apagar. Faturamento versus CMV. Prontinho. A fonte dele vai ser tamanho 13. Depois eu vou me preocupar com a cor. Por enquanto não. Recolho o título aqui e vou em propriedades. Não, propriedade não. Vou em visual. Perfeito. Antes disso, pessoal, outra coisa que nós vamos eliminar aqui para ficar uma estética bacana. Aqui na legenda, nós temos aqui, ó, venda real e o CMV total. Quando criamos as medidas DAX, o meu padrão, na hora de desenvolver as medidas DAX, classificar ele por ordem numérica. Medida 01, 02, 03 e assim por diante. Então, quando nós inserimos aqui no campo do eixo Y as medidas venda real e CMV, ele respeita aqui o 01 e o 02. Então, para mim, não interessa esse número, só a descrição. Então, vamos lá. Volto aqui. E... Opa, aqui e aqui. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou aqui, ó, no campo adicionar dados ao seu visual, da esquerda aqui, e dou duplo clique aqui, ó. Já dou um duplo clique e apago o 01. E aqui eu posso tirar o total também. Aí, ó. Prontinho, ó. Custo de mercadoria vendida, venda real. Aí já ficou uma estética bacana. Aí, gráfico selecionado, nós vamos para formatar o visual. Aí nós vamos agora aonde? Nós vamos para linhas. Linhas, está aqui. Nós vamos alterar a cor, as cores das linhas. Clico aqui. Pessoal, nós temos duas medidas para esse gráfico. Aqui, o padrão do Power BI, ele já coloca na série todas as séries desse gráfico. Então, se você deixar habilitar todas as séries, não aparece opção
para você fazer certos tipos de alteração que você queira. Então nós vamos fazer o seguinte aqui. Se eu quiser aumentar a largura do traço, eu quero deixar tal, aí eu habilito por série aqui, o que eu quero. Tá ok? Então vamos lá. Então, primeiramente, ele sempre vem todos, tá? Então vamos lá. Eu vou, que o padrão ele vem aplicar configurações e todos, tá? Então eu vou fazer por etapa aqui para efeito didático aqui, passo a passo. Então vamos lá. Clico aqui, venda real. Venda real, eu vou em cores. Aqui, ó, venda real. Eu vou mais cores, vou colocar a cor padrão para esse gráfico. A cor desse gráfico vai, na série, vai ser 0A, 0A, B4, B4, 5B. 5B. Ok, dou um tab e dou um ESC. Aí eu vou para CMV. Habilito CMV e mais cores. Deixo só o jogo da velha, né, o famoso cerquilha, e vou colocar aqui a opção da cor. Ele vai ser 9A, 9C, F4. Prontinho, dou um tab e dou um ESC. Já alterou a cor. Beleza, fizemos a alteração das cores da linha. Aí eu posso aumentar a largura do traço. Aqui o padrão para mim 3. Poderia aumentar para 4. Só que ele está alterando só o quê? Aquilo que eu falei. Como eu habilitei somente CMV, ele vai aumentar a espessura só do CMV. Se vocês observarem aqui no gráfico, ó, ele só aumentou a largura do CMV. Tá? Então vamos lá. Voltando. Então para esse gráfico o padrão vai ser 3. Beleza? Então vamos lá. Recolho aqui linhas. Agora eu vou para o quê? Eu quero marcadores. O que são os marcadores? São aquelas bolinhas que ficam em cada período aqui do gráfico. Então vamos lá. Marcadores eu vou habilitar. Já está aqui as bolinhas. Perfeito. Aí a mesma coisa. Eu vou expandir aqui as informações contidas aqui na opção marcadores. Ele é a mesma coisa, pessoal. Ele vai me dar a opção aqui, ó, de série todos. Aí eu vou fazer por etapa, por série. Então vamos lá, eu vou para venda. O tamanho da bolinha eu quero número 6, tá? E aqui, pessoal, ó, o tipo da forma, tem várias formas para você utilizar num gráfico de linha. Tem a bolinha, tem o quadradinho, losango, triângulo, tá? Geralmente o padrão é a bolinha, né, a esfera e o quadrado, tá? A cor já predomina, porque eu já fiz alteração na linha, ele já respeita esse padrão. Agora eu vou em venda real. Venda real não, CMV. CMV e aumento para 6. Perfeito. Já está aí praticamente alterado essas informações. Recolho marcadores, vou para rótulo de dados. Aqui, ó, rótulos de dados, vou habilitar e vou expandir aqui a opção rótulo de dados. Mesma coisa, ó. Aqui a opção série todos. Eu vou para venda real. Valores. Eu quero fonte DIN número 8. E a posição aqui, pessoal, no gráfico de linha, a posição do rótulo de dados, eu vou deixar o quê? Acima, tá? O padrão de gráfico de linha, sempre as informações de dados dos rótulos é acima. Então, eu coloco a opção acima. Beleza? Perfeito, caso decimais já está ok, exibir unidades já está ok. Ele vai respeitar os parâmetros já estabelecidos na criação das medidas. Então vamos lá, agora nós vamos para CMV. Cliquei em CMV, posição acima, fonte, eu quero DIN, número 8, e eu quero acima, já está ok, está certinho, beleza, e vou recolher aqui meu rótulo de dados. As informações estão ok. E para o eixo X faltou o que, pessoal? Alterar aqui o tamanho da fonte.
está olhando ele aqui, a fonte vai ser 8. Do eixo X, fonte 8. E nome da fonte, ADIM. Perfeito. Valores, ok, recolhendo. Agora nós vamos fazer o quê? Eliminar a tela de fundo desse gráfico. Primeiramente, vamos clicar aqui. Vamos em efeito, opção efeito. Para retirar a tela de fundo, pessoal, sempre vai ser essa opção aqui, ó, efeitos. Então, fecho aqui e vou em efeitos e desabilito. Olha lá. Pronto. Agora nós vamos fazer a alteração da cor das fontes. Então vamos lá. Primeiramente, eu estou com o título aqui, já vou aproveitar, título, e vou alterar a cor da fonte. Mais cores e vamos lá. Como que vai ser? Meu hexadecimal CB D3 D6. Não, aqui é C3. DB C3. Aí. Então ficou CB C3 e D6. Vamos ver se é isso mesmo. DB. Não, não é CB, é D. Aqui tá errado. É DB C3 D6. Aí, agora sim. Essa é a cor. Beleza, dá um ESC. Já alteramos a cor da fonte do título. Agora nós vamos para a legenda. Vamos em visual, legenda, texto. O texto da legenda vai ser, vamos ver aqui, legenda, fonte 8, o nome vai manter a Segoy e a cor vai ser aquela lá. DBC3D6. Prontinho. Dá um ESC e vai ser negrito. Agora nós vamos em rótulo de dados. Rótulo de dados. Fonte. DBC3D6. Prontinho. Vamos para venda real. Mesma coisa. DBC3D6. DBC3D6. Dá um tab e dá um ESC. Alteramos as cores dos nossos rótulos de dados. Agora nós vamos mudar o eixo X. Vamos no eixo X, valores, cor, mais cores. DBC3D6. Prontinho. Dá um ESC. E fizemos alterações das fontes, da cor das fontes do nosso gráfico. Então, gráfico faturamento versus CMV, legenda venda real e CMV. Então, eu tenho aqui uma análise temporal, num período de um ano, e os resultados de venda versus custo. Beleza, pessoal? Então, se vocês verem aqui, o gráfico ficou um gráfico bem clean, com as informações necessárias, né, atendendo a expectativa do projeto. Na hora que o usuário final, o gestor, visualizar esse gráfico, ele consegue já analisar de forma fácil. Tá ok? Então vamos lá. Agora nós vamos para a criação de duas tabelas aqui. A primeira tabela vai ser os nossos KPIs de venda. Na criação das medidas DAX, nós criamos a medida KPI. O que seria a medida KPI, pessoal? Vamos lá, fazer um exemplo didático aqui. Vamos habilitar a nossa ferramenta. Eu vou pegar aqui, ó, essa aqui. Não, vou fazer diferente. Vou usar o próprio Power BI. Inserir, formas. Vamos pegar aqui, ó. Então, nós temos isso aqui. Vamos pegar aqui, ó. Nós temos isso aqui. Vamos em página inicial, copiar, colar. E joga aqui. Mesma coisa, colar. Vamos pegar aqui, ó. O que nós vamos fazer aqui, ó?
Então, vamos lá. Nós vamos pegar, clica aqui, vamos em formato, não, perdão, aqui forma, elipse, geral, propriedades, tá ok, preenchimento, tá certo. Então vamos lá, forma, elipse, estilo, aqui ó, é isso aqui que nós precisamos. Vamos pegar aqui, vamos alterar o padrão daqui ó, clique fora aqui, vamos a dados, analisar, exibição. Eu quero aqui a opção, vamos lá, eu quero cadê aqui? Eu quero o clássico. Tem a opção clássico aqui. Aqui, ó, clássico. Eu quero essa daqui, ó. Clássico. Já vou alterar as informações. Você vê quando eu mudo aqui, a exibição ele já altera aqui, ó, que é o padrão. Então eu vou colocar aqui. Vamos pegar uma cor aqui. Vou pegar um vermelho. Vamos pegar aqui agora um amarelo. Oh, volta. Clica nessa aqui. Amarelo. E verde. Pessoal, os nossos KPIs, as nossas medidas criadas, representam isso aqui, indicador de semáforo. O que quer dizer a questão aqui no conceito de semáforo? O vermelho, ele para. O amarelo, atenção. E o verde, siga. Então, utilizando esse conceito de semáforo para o projeto de um dashboard. Então, aqui nós vamos pegar aqui, ó, um exemplo. Vamos lá. Inserir caixa de texto. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vamos lá. Então, aqui nós vamos pegar siga. Vou pegar aqui a cera. Siga. Cor da fonte. Essa daqui. Não, vou colocar branco, né? Para destacar, né? Que o fundo aqui. E... Então, aqui, ó. Siga. Vamos aumentar isso aqui. Opa. Vamos lá. Aumentando o tamanho da fonte. E deixar negrito. E centralizar. Siga. Beleza. Agora eu vou copiar, colar. Vou jogar aqui, ó. Atenção. Atenção. Negrito, branco. E aqui. Atenção. E colar de novo. Usar o mesmo conceito de semáforo. Pare. Vocês vão entender que eu estou querendo, vou explicar para vocês a importância dessa medida que nós criamos. Branco e 14. Beleza? Então vamos lá. Aqui, aqui, aqui a gente já pode diminuir um pouquinho e aqui também. Então aqui, ó, da formato, alinhar tudo à esquerda. Perfeito. Então vamos lá. Então nós temos aqui, ó. Pare, atenção e siga. Então, o gestor, na hora que ele está analisando a tela do projeto, né, do relatório, na hora que aparecer essa luz indicando verde, vamos utilizar aqui, questão siga. Que ele vai, vamos usar o sinônimo aqui para a realidade de projeto dashboard. Ele não vai se preocupar, porque está atendendo às metas estabelecidas.
né? Ou seja venda, seja produção, seja atendimento ou serviço ao cliente. Então, na hora que aparecer a luz verde, ele está tranquilo. Então, parte do princípio que os processos estão sendo atendidos, as metas estão sendo atendidas. Se aparecer amarelo, opa, ele vai ficar atento. Então, o que quer dizer o amarelo para o conceito de KPI aqui do nosso projeto? O amarelo ele está entre as metas. Ele não atingiu a meta, né? A meta, vamos supor aqui, para o nosso projeto é 90, o 90 o máximo, acima de 90 e abaixo de 87 ruim. Então, se ele tiver acima de 90, ele está bom. Não, se ele tiver abaixo de 90 e acima de 87, ele está entre as metas. Então, mas só que requer uma atenção. Tem que começar a ser observado esse processo. Aí, se aparecer a luz indicadora vermelha, opa, pare, para tudo, vamos analisar e verificar o que está acontecendo com esses processos, que esse processo em atenção que não está atendendo as metas, está abaixo de 87%. Então está ruim, então, alguma coisa está acontecendo. Então, a importância de trabalhar com indicadores utilizando o conceito de semáforo, o usuário, o gestor, o diretor, na hora que ele bater o olho, ele não vai nem se preocupar em analisar o resultado. Só a cor já vai estar indicando para ele que aquele processo não está atendendo. Então precisa reunir os envolvidos e tomar uma ação para reverter esse cenário. Beleza? Então vamos lá. Voltando, então eu clico aqui. Deleto. Opa. Prontinho. Então vamos lá. Então, primeiramente, nós temos aqui nossas ferramentas de visual. Nós vamos inserir a ferramenta tabela. Tá aqui, ó. Pegando daqui, ó, de cima para baixo, é a quinta linha. Da esquerda para a direita é a segunda, tá? Então vamos lá. Inserir tabela, já praticamente está aqui. Quais as informações que nós vamos trabalhar? Nós vamos avaliar o quê? Produto. Então, primeiramente, nós vamos inserir os nomes do produto. E onde estão os nomes do produto? Na nossa tabela dimensão de produto. Clico aqui, produto. Opa, perdão, cliquei fora. Agora sim, produto. Apareceu já a relação de produtos. Aí eu vou utilizar as medidas que nós criamos. A medida 25 e a medida 26. Olha lá. Tranquilo. Então, já temos as informações, agora nós vamos já parametrizar o tamanho dessa tabela. Clico aqui, nós vamos na opção geral, propriedades, tamanho. Então, vamos lá. O tamanho dessa tabela é altura 235 e largura 236. Largura 236. Então já vamos colocar o posicionamento dela. O posicionamento dela vai ser na horizontal 761 e na vertical 181. Perfeito. Beleza. Recolho propriedades. Visual. Primeira opção aqui, pré-definições do estilo da tabela. Eu vou clicar nela. Está aqui padrão, é o que já aparece no Power BI. Eu vou colocar opção nenhum. Pronto. Linhas de grade. Eu não quero linhas de grade, mas eu quero linhas de grade por coluna. Por coluna. E já vou alterar a fonte disso aqui, a cor da borda, da linha de grade. A largura vai ser 1. Então, clico aqui. Mais cores. Vou colocar aqui o padrão. DB C3 D6. Pronto. Não ESC, perfeito. Recolho a grade aqui. Valores. Vamos lá. Vou pegar aqui, ó. A fonte vai ser
Vamos lá, fonte... Segoy 12. Então, tamanho dela 12. Cor do texto, já vou habilitar aqui, ó. DB C3 D6. Pronto. E dou um ESC. Texto alternativo, que é a linha seguinte. Mesma coisa, mais cores. DB C3 D6. Prontinho. Já apareceu para mim aqui. Pronto. E recolho o campo valores. Cabeçalhos de coluna. Aqui eu vou, por enquanto não vou mexer. Totais. Eu vou desabilitar totais, eu não quero totais. Coluna específica. Eu tenho a opção aqui, ó, aplicar ao cabeçalho. Ok. Aplicar ao cabeçalho. Eu posso habilitar isso aqui, mas eu vou deixar. É uma opção. Eu tenho duas opções, pessoal, para esse campo aqui. Na alteração da cor da fonte, eu posso pegar aqui, ó. Vamos fazer aqui. Vou voltar. Vou desabilitar a cor. Vou voltar. Pronto, voltou a cor. Então tá. Então vamos lá. Visual. Totais eu vou desabilitar. Então, a primeira etapa que nós fizemos, nós fomos aqui em valores e colocamos a cor das fontes. Então tem uma outra opção aqui também. Caso você não utilize valores, você pode aqui, coluna específica. Aí você habilita isso aqui, ó. Aí você vai fazer por série, tá? Ó. Produto, meta e KPI. Então vamos lá. Eu habilito isso aqui, ó, aplicar. Vou na cor do texto. Ó, ele já alterou lá a cor do cabeçalho. Então, vamos lá. Então vai ser DB C3 D6. Então, ó, ele já colocou a cor. Tá? Então, nós vamos agora em meta, mesma coisa. Habilitar, cor do texto, mesma coisa. Ó. DB C3 e D6. Prontinho. Vamos para KPI, mesma coisa. Habilitar o cabeçalho, cor da fonte, DBC3D, opa, D6. Pronto. KPI. Então, alteramos, certo? Então, vamos ver aqui, mais cores, tá certinho, DB, não, C3, coloquei CE, C3, D6, agora sim, pronto. Aí, tem essas duas opções para alterar a cor da fonte. Aqui eu habilito o campo aplicar cabeçalho ao cabeçalho, e na hora que eu alterar a cor, ele já altera automático. Ou eu recolho aqui e vou em valores. Só que daí eu vou só alterar a descrição aqui e os valores, tá? Aí depois eu tenho que fazer só o cabeçalho. Então vamos lá. Agora nós vamos alterar o tamanho da fonte do cabeçalho. Cabeçalhos da coluna. Então vamos lá. 12 também. Pronto. Beleza. Então aqui eu já recolho a opção cabeçalhos de coluna. E agora nós vamos fazer um tratamento aqui no cabeçalho. F9. O que nós vamos eliminar aqui, que não é necessário? O número da medida. Preciso ter esse número 26 e 25 aqui da medida. Eu vou deixar só a descrição. Percentual meta e KPI. Tá ok? Eliminar dados desnecessários. E não agregue valor. Então vamos lá. Clico aqui. Vou nesse campo aqui, ó, criar visual, né? Ferramentinha esquerda. Vou aqui, ó. Dou duplo clique e... Opa! Excluo. Percentual da meta, perfeito. E vou em KPI, mesma coisa.
e dou um tab, ó, prontinho, certinho. Praticamente aí a nossa tabela está quase pronta. Agora eu vou selecionar ela, vamos formatar visual, opção geral, e no título nós vamos habilitar um título. Aí nós vamos escrever aqui, ó, KPI, KPI de vendas. KPI de vendas. KPI de vendas. Pronto, dá um tab. Aí o título vai ser DIN, número DIN ou Segoy, peraí. Vamos ver o título. Fonte DIN 14. Coloco centralizado. A cor do texto eu vou colocar preto, tá? E a tela de fundo vai ser esse cinzinho aqui, ó. Bem clarinho e negrito. Prontinho, dá um ESC. E aqui, ó, KPI de vendas. Então eu vou salvar. Então vamos lá, pessoal. Aqui, ó, ele não tem nenhum filtro habilitado, então ele vai ficar verde para todos. Então vamos lá. Ao clicar em 2015, ó, olha lá, já apareceu 3 produtos aqui amarelo. Então aquilo que eu falo para você, a facilidade para o usuário analisar essa tabela. Só pela cor já mostra para ele que ele está entre as metas. Não atingiu a meta, porém ele está entre as metas, abaixo de 90 e acima de 87. Então, já chama uma atenção. E quando está verde, ele já vai sabe que está atendendo as metas. Tá ok? Vamos para 2016. Já aumentou o número aqui de produtos que está entre as faixas da meta. 2017. 3 produtos. 2018. 2019. 2020. Olha lá, já tem 2 itens em vermelho. Aí, só de olhar a cor, o gestor já fala, opa, pare, vamos analisar esses 2 produtos, o gauge e o TAP. Então, você vê que não precisa nem se preocupar em olhar o percentual da meta. Só o indicador de semáforo já responde para o usuário final. Beleza? Então, vamos lá. Vou limpar os filtros. Então, tá, criamos mais uma tabela. Agora nós vamos criar outra tabela aqui, que é faturamento por países. Mesma coisa, tabela, já caiu no campo aqui, nós vamos inserir as informações. Então, primeiramente, eu quero países, os nomes do país. Então, eu vou usar a minha tabela de dimensão de país e clico em país. Prontinho. E vou em medidas. Qual a medida que eu quero? A01, venda real. Prontinho, já apareceu para mim aqui. Então vamos lá, agora nós vamos fazer o tratamento dessa tabela. Então, primeiramente, eu vou clicar aqui, vou em formatar seu visual, vou na opção geral e em propriedades. Tamanho. Então vamos lá. Então vamos lá, tamanho da tabela. Então vamos lá, tamanho da tabela. 219 de altura e 242 de largura. E eu quero na posição 1022 e na vertical 181. Perfeito. E recolho aqui o campo propriedades e vou partir para o visual. Pré-definições de estilo. A primeira opção, nenhum. Ok. Recolho, vou para grade. Não quero grade. E habilito linhas de grade, a coluna. E a mesma coisa, eu vou alterar a cor. Vou jogar o código hexadecimal aqui, ó. DBC3D6. Pronto. Dá um ESC e a largura 1. Perfeito.
e recolho. Agora eu vou fazer a mesma opção aqui, ó. Eu vou fazer diferente agora. Aqui nós fizemos pela coluna específica, nós vamos fazer agora diferente. Nós vamos em valores. A fonte vai ser Segoy mesmo, tamanho 12. Beleza. Cor do texto, mais cores. DBC3D6. Pronto. Vamos para texto alternativo. Próxima linha. DBC3D6. Mesma coisa. Dá um ESC. Alteramos os valores. Agora, cabeçalho de coluna. Mesma coisa. 12. E a cor. DBC3D6. Prontinho. Ok. Recolho o cabeçalho. Totais. Não quero. Elimino. Tá? Agora, coluna específica. A única coisa que nós vamos utilizar agora na coluna específica vai ser o que, pessoal? Nós vamos alterar o formato aqui, ó, do valor. Aqui está 155 milhões, 800 e poucos mil. Nós vamos deixar mesmo o padrão do gráfico, ó. 91 milhões, MI. Esse é o padrão para o nosso projeto. Então, o analista desenvolvedor precisa se preocupar com os padrões. Isso apresenta o quê? Uma qualidade do projeto. Mantemos mesmo padrões da unidade de valores. Tá ok? Então, vamos lá, voltando. Então, coluna específica, eu quero 01, venda real. E aqui, ó, exibir unidades, eu quero 1.000.000. Prontinho, já alteramos. Perfeito. Aí eu vou recolher aqui coluna específica. E agora nós vamos eliminar dados desnecessários. Que é a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho aqui o número 01 da medida venda real. Não preciso disso. Então, voltando. Clico aqui, vou aqui na ferramenta aqui, ó, adicionar dados visuais. E vou aqui, ó, venda real, duplo clique e dou um Enter. Olha lá, venda real. Certo? Perfeito. Ué, por que não apareceu aqui? Vamos ver. Ah, tá aparecendo sim. Venda real. Venda real, tá certo. Vamos ver a largura disso aqui, se é 242 mesmo. Tô achando estranho. Tá certo. Venda real, países. Tá certo. Vamos olhar aqui agora, geral, propriedades. Ah, tá aqui, ó. Largura 242. 242. Agora sim. Isso que eu tô achando estranho. 219 é o tudo, largura 242. Eu acho que na hora de digitar ficou 209. Então aqui, venda real, país. Então, outra coisa que nós vamos inserir agora, o título. Então, nós estamos na opção geral, título, vou habilitar. Vamos escrever aqui, faturamento por países. Opa, países. Negrito, centralizado, Segoy. Segoy não é DIN, né? Fonte DIN 14. Fonte DIN 14. Beleza. E agora vamos alterar a cor da fonte. Opa, não precisa nem digitar, é preto. Cor preto. E o fundo vai ser esse cinzinho aqui de cima. Prontinho. Tá tudo certinho aqui, países, tudo certinho. Outra coisa que nós iremos fazer aqui, vou salvar nosso projeto. Aqui, nós temos aqui ordem alfabética, né? Por país, ele respeita. Só que aqui nós vamos classificar por ordem de faturamento. Porque aqui nós vamos inserir uma formatação condicional aqui, pessoal,
nos valores, representando um gráfico de barras. Tá ok? Então vamos lá. Voltando. Aí eu vou clicar aqui, já habilitando a tabela. Então nós vamos aqui para venda real. Clico aqui. Então vamos fazer por etapa. Habilito. Aí nós vamos utilizar aqui essa ferramenta aqui, ó, adicionar dados ao seu visual. Aqui no campo colunas, nós vamos utilizar a opção venda real, medida 01. Vou clicar na setinha para baixo, formatação condicional, aqui, ó. E opção barra de dados. Clico. Aqui na barra positiva, eu vou clicar aqui, mais cores, e vou digitar a cor que eu quero. A cor vai ser 354996. Dou um Tab e um ESC. E OK. Olha lá. Ele já fez a formatação representando como se fosse um gráfico de barras. Só que o conceito de gráfico de barras é do maior para o menor, não de ordem crescente. Né? Aqui respeitando aqui por ordem alfabética. Então vamos lá. Clico aqui e tem a setinha aqui, ó. E ele já me deu aqui por ordem decrescente. Se eu clicar aqui, ó, ele já habilitou aqui para mim, ó, classificar em ordem decrescente, do maior para o menor. Então, se eu pegar aqui, ó, vamos lá, 2015, ó, 2016, 2017, 2018 e assim por diante. Então, limpo aqui minha segmentação, prontinho. Salvando, então, nossa tabela de faturamento por país está finalizada. Então, agora nós vamos para o nosso outro gráfico. Eu vou deixar mais ou menos aqui. Então, pessoal, o que nós vamos utilizar agora? Nós vamos pegar... Esse gráfico, pessoal, tem um dado especial para ele. O que seria esse dado especial? Em um único gráfico, eu tenho condições de analisar 3 indicadores. Mas antes disso, eu vou tomar um pouquinho de água para dar uma refrescada. Então, vamos lá. Num único gráfico, eu consigo analisar 3 indicadores. Não preciso criar 3 gráficos para cada indicador. Então, eu vou, num único gráfico, eu vou inserir 3 informações, 3 indicadores. Tá ok? E essa ferramenta ela foi disponibilizada pela Microsoft no Power BI, e, se eu não me falha a memória, maio ou junho do ano passado, que é uma ferramenta de parâmetros, inserir parâmetros. Então, como que nós vamos fazer isso? Antes da criação dessa nova ferramenta, existe medida, né, na medida DAX, que dá condições de a gente criar esse gráfico, analisando aí a quantidade de indicadores que julgue necessário para o projeto, somente no único gráfico. Ela é um pouquinho mais trabalhosa, mas também o resultado final é o mesmo. Aí, a Microsoft entendeu que criando uma ferramenta para facilitar a vida do analista desenvolvedor aí. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou habilitar minha ferramenta. Onde que nós vamos buscar essa informação? No menu modelagem, aqui, ó, onde está a seta. Tá? Nós vamos clicar aqui no menu modelagem. Vocês vão estar vendo. Modelagem. E aqui, ó, em novo parâmetro, no grupo parâmetros. Nós vamos trabalhar com essa ferramenta. Então, vamos lá. Novo parâmetro. Eu tenho duas opções aqui, intervalo numérico e campos. E aqui que ele fala, ó, ajustar os campos usados para criar elementos visuais, ou seja, que nosso elemento visual vai ser um gráfico, ou referências no DAX. O que seria que ele está querendo dizer? Referências no DAX. Ao clicar, inserir esse campo, automaticamente é como se nós estivéssemos criando uma medida. Nesse caso aí nós vamos criar uma tabela, mas utilizando o quê? As medidas criadas no DAX. Tá? Eu posso utilizar tabelas de dimensões, né? Ou medidas DAX para criar esse
parâmetro, esse novo parâmetro. Então, para este projeto, nós vamos utilizar opções de medidas, que é onde nós vamos querer essas informações no único gráfico. Então, vamos lá. Eu vou clicar em campos. Ele abriu essa janela. Então, aqui, ó, habilitando essa opção aqui, o que a variável ajustará, vai ser campos. E o nome aqui, ele já dá o padrão de parâmetro, tá? O Power BI. Aqui nós vamos alterar. Posso colocar o nome que eu quero. E aqui logo aqui os campos é o que? As medidas e as tabelas de dimensões e fato. Tá ok? Então vamos lá. Voltando. Clico aqui e fecho. Então vamos lá. Campos aqui eu não preciso mexer. Aqui eu vou colocar aqui, ó, o nome. Seleção gráfico. Tá? Vai ser o nome. Então o que eu quero? Que eu falei, nós vamos utilizar as medidas. Então eu quero a medida 01, a medida 03 e a medida 05. E antes de eu clicar no botão criar aqui, ele já me dá uma opção aqui, ó, adicionar segmentação a esta página. Ele já vai criar uma segmentação de dados para mim na hora que eu clicar no botão criar. Beleza? Então vamos lá. Voltando. Criar. Olha, ele vai criar uma segmentação de dados. Criou aqui, ó. Venda real, venda bruta, total e quantidade vendida, que são as minhas medidas DAX. Então vamos lá. Clico aqui. Primeiramente, pessoal, vou clicar aqui, ó. Ele criou uma tabela aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Seleção gráfico, ó. Tá aqui, ó, a última. Aqui, ó, seleção gráfico. Nome que nós demos. Então, beleza. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou clicar em cima dela. Ele vai abrir aqui, ó, minha barra de fórmulas do Power BI. Então, aqui ele tem aqui as medidas e a numeração aqui, ó, 0, 1, 2. Então, o que eu posso modificar aqui? Aqui ele tá, aquilo que eu falei, eliminar dados desnecessários. Aqui no nosso, para esse projeto, ó, vou clicar aqui. O que eu não quero para isso? Eu não quero isso aqui, ó. 01, 03, 05. Eu vou eliminar dados desnecessários, sempre se preocupando com a estética da tela do relatório. Então, vamos lá. Cliquei aqui novamente. Ele vai habilitar aqui para mim. Eu vou clicar aqui, ó. Lembre-se, pessoal, tem as aspas entre os nomes. Não podemos excluir as aspas. Eu vou excluir o número. 01. 01. Vou para o de baixo. 03. Só que aqui eu vou deixar só venda bruta. Total não quero. Venda bruta. E quantidade vendida. 0,5. E clico aqui e dou um Enter. Ele já vai alterar para mim, eliminou. Eu vou colocar uma cor aqui para essa segmentação, para ficar mais fácil. Os valores eu vou colocar uma cor mais clara aqui. Aí, e vou aumentar um pouquinho só. Só para vocês verem aqui, beleza? Então vamos lá. Pessoal, vamos lá. Aqui, para esse projeto, o que vai ficar em primeiro? Venda real, venda bruta e quantidade vendida. Vamos supor que o cliente final falou, eu quero quantidade vendida em primeiro. Só que nós temos aqui, ó, na descrição das medidas aqui, que é como se fosse uma medida, eu tenho aqui, ó, venda real, ele está com 0, venda bruta número 1 e quantidade vendida 2. Então, sempre vai partir do zero, pessoal. Não é 1, 2, 3. É 0, 1, 2 e assim por diante. Então, vamos lá. Eu vou modificar aqui a sequência conforme a necessidade do meu cliente, tá? Para efeito didático. Então, minha quantidade real vai passar a ser 2. Altero aqui, ó. E a minha quantidade vendida vai passar a ser 0. Eu quero que apareça aqui na lista, em primeiro, a quantidade vendida. Então, vocês vão ver aqui que vai alterar na hora que eu der um Enter. Ó. Deu um Enter, ó, respeitando a necessidade do meu cliente. Quantidade vendida vai ser em primeiro e ficou por último venda real. Então, se quiser alterar a ordem, é só ir aqui no campo e alterar. Então, nós vamos voltar, que eu quero como venda real 0 e
2, a minha quantidade vendida. Perfeito, e dá um Enter. Eliminamos aqui. Está prontinho. Vamos supor que ele criou a minha segmentação de dados. Tá ok? Vamos supor que eu deletei sem querer. Falei, e agora? Como que eu vou fazer para criar a segmentação de dados novamente disso? Eu venho aqui, ó, em F9, vou nas minhas ferramentas de visual e a minha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, de cima para baixo, da esquerda para a direita. A primeira aqui é a segmentação de dados. Então vamos lá. Clico nela, ela vai aparecer aqui para mim. Aí eu venho aqui, ó, e habilito. Prontinho, já criou para mim. Perfeito. Quando a gente vai em novo parâmetro e pede para criar, na hora que vai criar o parâmetro, ele já automaticamente cria uma segmentação de dados. Então vamos lá. Nada impede você criar uma novamente caso você delete, sem querer. Então vamos lá, clicamos. Agora nós vamos configurar a nossa segmentação de dados. Vou aqui, formatar seu visual, a ferramenta central aqui. Configuração, primeira opção, configurações da segmentação. Ele está como padrão lista, eu não quero lista, eu quero bloco. Ele vai aparecer aqui, ó, os blocos. Beleza, e agora aqui, cabeçalho, eu não quero, eu vou eliminar. Tamanho da fonte, vamos lá. Tamanho da fonte vai ser Segoy UI10, então vamos lá. Tá ok, certo. E a cor da fonte vai ser preto. E o preenchimento 0 aqui, pessoal. No campo de preenchimento, 0. Borda. Tá tudo desabilitado. Não quero. Se eu habilitar, ele vai pegar as 4 extremidades aqui do retângulo. Não quero borda, está desabilitado. Aqui. Tá tranquilo. Então vamos lá. Coloquei a fonte aqui. Número 10. Beleza. Então agora nós vamos aqui em geral. Nós vamos já parametrizar o tamanho dessa segmentação de dados. O tamanho dela de altura vai ser 50 e largura 565. Beleza? Posicionamento. O posicionamento dela vai ser 172 e 663 na vertical. Pronto. Aí eu venho em opções avançadas aqui, dentro de propriedades, opções avançadas. Aqui opção responsivo. Aqui, ó, opções avançadas, responsivo. Tá vendo aqui? Eu vou desabilitar essa opção. Então, vamos lá. Eu desabilito. Responsivo. Ok, pronto. Aí eu venho aqui novamente. Visual, valores, borda, tela de fundo. A tela de fundo que eu quero é essa aqui, ó. Prontinho, tá? Pronto. Aqui. Pronto, agora sim. Aí eu vou tirar esse nome aqui. Pronto. Aí eu habilito novamente e deleto, pessoal. Faltou isso aqui. Então, deletei. Fica... Deleto o título. Então, do cabeçalho. Então, praticamente, a nossa segmentação de dados aqui está preenchida. Beleza. Então, vai ficar venda real, venda bruta e quantidade vendida. Vou salvar. Agora, o que nós vamos precisar agora? Inserir o nosso gráfico. Então, vamos lá. Então, qual o gráfico que nós vamos utilizar? É o gráfico de coluna, que seria esse aqui, ó. Vou colocar a setinha aqui, apontando para ele aqui, ó. Na primeira linha, da esquerda para a direita, é o segundo gráfico. Então, vamos lá, voltando, clico aqui e vou clicar em gráfico. E jogo ele para cá. Então, beleza. Então, vamos lá. Agora que vocês vão ver o quão importante é essa ferramenta de novos parâmetros. Então, vamos lá. Em visual,
o que eu quero aqui? Não quero por produto? Eu vou avaliar aqui. Venda real, venda bruta e quantidade vendida. Então, o que eu quero no meu eixo X são meus produtos. Então, eu vou na minha tabela de produto, tabela de dimensão, e habilito o produto. Pronto, habilitado. Aí, como nós vamos analisar? Vou tomar mais um pouquinho de água, pessoal. Então, vamos lá. Aqui, eu já não tenho venda real, venda bruta e quantidade vendida. É isso que eu vou analisar. Então, teoricamente, para mim inserir as informações, eu teria que pegar essas três medidas aqui, ó, venda real, venda bruta e quantidade vendida. Não vou precisar trabalhar aqui no meu campo de medidas. Eu vou simplesmente, vou em aqui, ó, que nós criamos nossa tabela, seleção de gráfico, e arrasto ela para o eixo Y. Prontinho. Aí eu venho, nós já temos informações do gráfico. Agora eu vou clicar aqui, vamos parametrizar o tamanho desse gráfico. Nós vamos na opção geral, propriedades. Vamos lá, altura desse gráfico. 221 e largura 568. E nós vamos para o posicionamento dele. Na horizontal 168 e na vertical 440. Prontinho. Recolho aqui e recolho propriedades. Então vamos lá. Agora nós vamos para o visual. O que eu vou eliminar agora os dados desnecessários para esse gráfico, que não agrega valor. Então aqui, nós temos aqui a legenda, tá? E assim por diante. Então vamos lá. Eu quero no eixo X, onde tem aqui os nomes dos produtos, eu vou clicar aqui e aqui, ó, em título, ele já está desabilitado. Se eu habilitar esse título aqui, pessoal, ó, ele vai aparecer aqui, produto aqui, ó. Tá vendo? Ele já desabilitou para nós. Ó, tá vendo aqui? Ele vai aparecer aqui o produto, tá? A mesma coisa se eu habilitar no eixo Y, ele vai aparecer aqui o título aqui, tá? Então isso para nós não é necessário. Então nós vamos eliminar. Ele já estava eliminado, mas eu cliquei aqui só para efeito didático. Desabilitei o título. Então, vamos lá. Pronto. Então vamos lá. Legenda. Legenda para mim não interessa. Tiro a legenda. Eixo Y. O que não agrega valor para esse gráfico? Eu não quero o meu eixo Y de valor, que é a escala do menor para o maior, a mínima 0,0 até 0,4 bilhões. Isso eu não quero, tá? Eu vou desabilitar. Então eu venho aqui, ó, abro o eixo Y, o título já está desabilitado, porque se eu habilitar, ó, ele vai aparecer lá o nome, ó, tá vendo? Eu desabilitei, voltei o que era e venho aqui e desabilito o eixo X. Por que eu vou desabilitar o eixo X? Porque eu vou inserir rótulos de dados por coluna. Então, desabilitei. Pronto. Então, vamos lá. Outra coisa que nós iremos fazer aqui. Porque, ó, você vê interessante aqui, ó, aquilo que eu falei. Ó, quando eu desabilito o eixo Y, automaticamente eu desabilito as linhas. Caso eu queira deixar o eixo Y e não insira o rótulo de dados, aí eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Deixar uma linha de grade bem, não muito em destaque, deixar ela um pouquinho mais escura aqui. Vamos pensar aqui uma corzinha aqui, ó. Essa aqui ainda está clara. Vamos pensar aqui. Essa daqui. Aí eu venho aqui, de vez de deixar ela sólida, eu posso deixar ela tracejada. Ó. Fica melhor, uma estética bacana. Por quê? Porque eu preciso deixar ela aqui fazendo a referência com o meu eixo Y. Mas não é o caso desse projeto. Então, eu venho aqui, ó, vou eixo Y, desabilito, ó, eu desabilito automaticamente as minhas linhas de grade. Então, vamos lá. Então, praticamente está aqui. O que nós iremos fazer agora? Nós vamos pegar o eixo X
e vou alterar a cor da fonte. A cor da fonte vai ser DBC3D6. Já alterei. Vamos ver, dá um ESC agora. Vamos ver o tamanho da fonte. Fonte DIN 9. A fonte aqui é isso mesmo, fonte DIN 9. Vem aqui na DIN e 9. Fonte DIN 9, ok. E agora nós iremos para o título. O título já está aqui. Aí eu vou pegar agora, vou clicar aqui, venda real. Ó, vocês vão ver que interessante, pessoal. Venda real. Ele já altera aqui para mim o nome do título. Ó. Venda real por produto. Ok? Então, vamos lá. Vou alterar o título agora. Título vai ser título. Tá certo, vamos lá. Ok, 9. Tá, então vamos lá. Tá certo. Então, título, nós vamos aumentar aqui para DIN número 13. É o mesmo padrão das outras. E a gente vai pegar aqui agora mudar a fonte. DB C3D6. Prontinho. 13. Aqui acho que está diferente aqui a cor da fonte. Vamos ver. Aqui não é Segway, é DIN, mesmo padrão. Agora sim. Agora veio o mesmo padrão. Clico agora aqui. Pronto. Vou clicar fora. Prontinho. Agora eu vou salvar. E vou... O que nós vamos fazer agora? Habilitar rótulo de dados. Vem aqui, formatar visual. E aqui no campo visual, eu habilito o rótulo de dados. Habilitei. Vou expandir a opção rótulo de dados. Aí eu vou pegar aqui agora. Eu quero a orientação horizontal e extremidade externa. Ok. Os valores. Eu vou deixar a fonte DIN 9, que é essa mesmo. E nós vamos colocar a cor mesma. DBC3D6. Prontinho. E agora, colunas. Nós vamos alterar a cor da coluna. Mais cores. Cor da coluna vai ser FF3, FF3C67. Prontinho. Alteramos a cor e praticamente o nosso gráfico está pronto. Então vamos lá, venda real. Ele já clicou aqui, ó, você vê, ele já altera o título, venda real por produto. Por que ele já coloca por produto? Porque nós colocamos o quê? Nós estamos fazendo um gráfico por produto. Ó. Eixo Y é produto. E a tabela de dimensão, produto. Então vamos lá. Venda bruta. Por que eu eliminei a legenda? Porque aqui, na minha segmentação, na hora que eu clicar, eu já sei o que eu estou analisando. Venda real. Venda bruta. Já aparece para mim, ó, venda bruta por produto. Quantidade vendida. Mesma coisa. Venda bruta. Quantidade vendida. E assim por diante. Então, ó, prontinho o gráfico, totalmente interativo. É aquilo que eu falei. Num único gráfico eu tenho 3 indicadores que eu consigo analisar. Ó, que maravilha.
Prontinho. E salvo o nosso projeto. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Para a nossa próxima aula, nós vamos finalizar nossa tela do nosso relatório, onde nós vamos inserir um gráfico utilizando o mesmo conceito deste gráfico aqui, né? Tá? Nós vamos utilizar o mesmo conceito, mas nós não utilizaremos a mesma opção, chegar aqui em modelagem, novo parâmetro. Nós vamos fazer diferente. Aqui vai ter 4 indicadores, né? E no único gráfico eu consigo analisar esses 4 indicadores. Tá, ok? Após finalizarmos este gráfico, nós vamos criar a ferramenta Tooltip, que nós vamos, ao passar o mouse, ela já vai aparecer também de forma de dados visuais, alguns parâmetros necessários para esse projeto, que já facilita a análise do gestor, do usuário final. Tá ok? Mais uma vez eu salvo. Vou minimizar. Bom, pessoal, ficaremos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Dúvidas, comente nos comentários. Assim que possível, estarei sempre respondendo as dúvidas de vocês. E mais uma vez, não se esqueçam de inscrever no meu canal e dar um like, porque vocês estão ajudando o Anderson a prosperar. E se vocês quiserem aprender também a desenvolver projetos no Excel ou Power BI, eu também tenho a opção de videoaulas online. Tá? E na minha descrição dos vídeos eu deixo o meu contato. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço a todos.